Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Empreenda Nordeste. E hoje nós vamos tratar de um assunto que tem a ver com todos nós. Nós vamos falar da nossa região Nordeste. Não é isso aí, Lucas? Muito bem, vamos contar um pouquinho da história do Nordeste. Eu acho que faz sentido, já que os primeiros episódios a gente falou de empreendedorismo, faz sentido que a gente fale mais da região do Nordeste e justificar por que a gente tem tanto amor e carinho por essa região e por que a gente tem tanta vontade de empreender aqui. Então, o que é que justifica, qual a nossa história e para onde é que a gente vai daqui para frente? E a região Nordeste, ela é muito rica. Ela é muito rica. Ela é rica de pessoas, ela é rica de minerais, ela é rica de história, ela é rica em produção agrícola. E eu fico pensando assim, e foi o que até me inspirou a estudar um pouquinho mais para poder falar com o nosso público, por que a nossa região Nordeste ela é desse jeito e ela está desse jeito hoje em dia. E eu acho que é isso que nós vamos tratar aqui hoje, é isso que a gente vai tentar fazer uma análise para ver da onde a gente saiu para onde a gente chegou. Demais. Pelo protagonismo que foi transferido para São Paulo, uma coisa que a gente deve desmistificar é que todo mundo aqui no Nordeste é tratado como um baiano. As pessoas no Brasil não conhecem muito da cultura do Nordeste. São poucos estados comparados ao que temos aqui na nossa região, porque são muitas culturas diferentes, todos com sotaques próprios, músicas próprias, danças, a culinária riquíssima, magnífica. E são 9 estados, com culturas tão diferentes quanto o Rio e São Paulo. E aqui no Brasil, até no próprio Nordeste, não conhecemos tanto assim da nossa própria cultura. É verdade. Mas assim, existe uma controvérsia aí. É porque houve muita imigração do Nordeste para o Sudeste. Sim. Durante uma determinada fase da história do Brasil. Mas assim, por exemplo, da Bahia, as pessoas iam mais para São Paulo. E existia uma imigração muito grande de paraibanos para o Rio de Janeiro. Tanto é que eu já vi vários cantores, várias bandas fazendo músicas com paraibanos. Músicas essas que hoje, se eles cantassem, eles seriam massacrados e cancelados. Mas há 5, 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu já vi uma banda mesmo, no Faustão. Homenagem aos paraibanos. E quando vê, falando que o paraibano era porteiro, era peão, era isso, aquilo, e assim. Então, eu não sei se as pessoas pensam que todo mundo é baiano. Eu acho que o pessoal fica falando que é baiano porque acha que a gente é preguiçoso. Pode ser, mas eu acredito que as pessoas não sabem tanto a diferença entre o baiano e o paraibano. E as pessoas não sabem tanta coisa, entendeu? Exato. E o nosso objetivo aqui hoje, gente, é exatamente falar um pouquinho sobre a região Nordeste, explicar um pouquinho e fazer vocês entenderem o que é a região Nordeste e o que ela se transformou hoje em dia, entendeu? Porque todas as características que a gente vê hoje em dia, que acontece aqui, é fruto de um passado, é fruto de uma história, e essas características hoje, elas têm profundas correlações com o nosso passado. E eu gostaria de falar hoje realmente alguns detalhes históricos que aconteceu com a gente e que nos transformaram nesses estados que estão aqui hoje. De fato, a gente pode fazer um breve resumo da história de como tudo começou aqui pelo Brasil. As primeiras explorações dos portugueses começou pelo Nordeste e aí estabeleceram as economias do que hoje conhecemos como Bahia, Piauí, Pernambuco, Paraíba e nossa primeira capital estabelecida em Salvador. Tomé de Souza. Isso. Pois é, Lucas, você falou aí, o Brasil foi descoberto em 1500 por Cabral e Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador e transformou a cidade de Salvador como a capital do Brasil naquela época. Mas os portugueses não estavam aqui em todo o litoral brasileiro, não estavam aqui em todo o continente. Eles precisavam explorar o Brasil. E nós sabemos que os portugueses, para poder explorar o Brasil, eles terceirizaram essa exploração, a princípio, através das capitanias hereditárias. Quais foram as capitanias hereditárias e por que elas foram as que mais foram rentáveis, as que mais desenvolveram? As principais capitanias hereditárias aqui do Nordeste foram Bahia e Pernambuco. Essas capitanias se desenvolveram graças, a princípio, à exploração do pau-brasil, que era comum aqui em todo o litoral do Brasil, e logo depois com a exploração do cana-de-açúcar. Então, o que eu observo? O protagonismo da região Nordeste desde a época do descobrimento. Hoje, as pessoas observam o Brasil e realmente a produção
do Brasil está na região Sudeste. O PIB da região Sudeste é superior a qualquer outra região do Brasil. Porém, como fator histórico, o Nordeste foi pioneiro em ter uma produção agrícola muito maior que outras regiões, desde a época das capitanias. E isso aconteceu algumas outras vezes também na nossa história. Uhum. Então tivemos uma grande exploração por parte dos portugueses via capitanias hereditárias, enquanto ainda éramos colônia. Tivemos nosso principal potencial de poder econômico levado para Portugal. E hoje temos a capital transferida para a região centro-oeste do Brasil. Ela passou pelo Rio de Janeiro, depois transferida para Brasília. Eu entendo que esse processo foi uma decisão tomada pela população brasileira também. Você acha isso? Eu tenho certeza. Porque, por serem descendentes de colonizadores europeus, eles procuraram um clima mais ameno para estabelecer a capital. E não só isso também, né? Nossa vegetação é muito mais interessante, dá muito mais colheitas na região sudeste. Por causa da nossa seca do Nordeste, que é um problema histórico desde sempre, né? Então... O que eu estudei, o que eu encontrei é o seguinte. A região Nordeste, ela era muito rica na produção agrícola. Porém, isso foi no século XVI. A partir do ano de 1550, 1580, até o século XIX. Então, o Brasil realmente se desenvolveu como agrícola nesse período. E aí tem uma outra característica que você pulou, que é a questão da escravatura. Nós moramos na cidade de Salvador. A cidade de Salvador hoje tem 82,8% da sua população afrodescendente. O que significa isso? Significa que, tanto aqui quanto outras regiões de cana-de-açúcar, sofreu uma grande imigração forçada através da escravidão, onde os negros eram trazidos da África para a Bahia, para o Brasil, e eles vinham trabalhar na agricultura daqui. Na região Nordeste, o principal era cana-de-açúcar, na região Sudeste, principalmente, era a produção de café. E eles foram obrigados a trabalhar aqui. Então, esse é um momento histórico que realmente assim, nos deixa todos tristes, porque foi algo que marcou negativamente a fundação do Brasil. É algo que traçou um marco e transformou a nossa cultura, de uma cultura que poderia ser somente europeia, e miscigenou aqui o Brasil. O Brasil tem uma condição ímpar da mistura de 3 povos, 3 tipos de raça: o negro, o europeu e o índio. E nós aqui, principalmente da Bahia, quando a gente faz a análise, é 82,8% da população negra, porém, não significa que sejam negros. A grande maioria aqui é miscigenada. Eu me espantei quando eu fui em Portugal, e Portugal, em Lisboa, parece muito Salvador. Tem cidade alta, tem cidade baixa, as construções, tem elevador, tipo elevador Lacerda. Os nomes das ruas são muito parecidos. Os nomes das ruas. Porém, aqui a gente não vê grupo de pessoas negras. Aqui em Salvador a gente vê grupo de pessoas morenas, miscigenadas. Portugal sofreu uma grande migração de angolanos para Portugal. E a gente percebe que o negro angolano em Portugal, ele é diferente daqui da Bahia. Porque lá o cara é negro. Uhum. E aqui o nosso é miscigenado. E se nós pegarmos e fizermos uma análise de DNA de boa parte dos brancos daqui da Bahia, a gente vai perceber também que provavelmente a gente tem ancestrais ou indígenas ou negros na nossa população. Pelo menos meu avô era moreno, do cabelo lisinho. Uhum. Então, assim, de repente puxou um pouquinho de índio, entendeu? E tem algumas histórias na família. Em breve eu vou fazer minha análise de DNA. E aí talvez eu vou poder comprovar essa minha tese. Que aqui, assim, não é 82, é um número bem maior que esse. Com certeza. É muito difícil, para não dizer que é impossível, encontrar uma família que não tenha nenhuma miscigenação com outros povos aqui no Brasil. Uma curiosidade a respeito da escravidão, Luciano, até hoje não encontraram uma rota comercial mais lucrativa do que a que os portugueses encontraram naquela época. É mesmo? Saía armas da Europa, eram enviadas para a África, e aí com essas armas as pessoas eram escravizadas, e aí esvaziava o navio de armas e enchia de escravos, trazia para o Brasil, descarregava os escravos, vendiam, voltava ouro e a matéria-prima do Brasil para Portugal. Então o navio estava sempre cheio e sempre lucrando a coroa portuguesa.
Entendi. Então, até hoje a humanidade não encontrou uma rota comercial mais perversa e mais lucrativa que essa. O que o Lucas está falando é que existe um movimento de correntes marítimas que propicia os navios saírem para a África, da África para o Brasil e do Brasil para a Europa. Então os navios faziam esse círculo e nesse círculo fazia toda uma logística para poder... Agora eu não sabia que era tão lucrativo. Até hoje ninguém conseguiu fazer nada melhor, ainda bem que acabou, né? Uhum. Que conseguimos de outra forma. Pegando o gancho do que você falou, com a chegada da família real aqui no Brasil, no ano de 1807, eles se viram em outra situação do ponto de vista econômico do Brasil. A indústria do açúcar já não estava gerando tanto dinheiro. E encontraram muito ouro na região de Minas Gerais e interior da Bahia. E a rota de Minas dava toda no Sudeste. Então, a grande economia do Brasil, com pedras preciosas e ouro, estavam sendo comercializados através de portos no Rio de Janeiro. Então, não fazia muito sentido o monarca português ficar na Bahia, sendo que o dinheiro estava lá. Sim. Essa também foi uma das razões da transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Perfeito. Mas o que me incomoda nessa transferência de capital também é a perda do nosso poder político. E é por isso que eu digo que isso foi uma decisão das pessoas, porque até hoje, as rotas comerciais, todo mundo que quer negociar com o Brasil sai prejudicado por ter que ir para o Porto de Santos, porque é mais interessante ir para lá, porque é mais lucrativo, as leis são mais agradáveis para as empresas que querem importar, exportar, estabelecer relações comerciais com o Brasil. Então, você gasta muito mais combustível percorrendo a costa do Brasil, sendo que você poderia parar no Ceará, na Paraíba ou até em Salvador, e negociar diretamente com esses estados. E a gente não tem nem a infraestrutura necessária para distribuir essas mercadorias pelo Brasil. Poderia até ter transferido a capital, mas se nós tivéssemos fomentado a economia do Nordeste para que tivesse infraestrutura para mercadorias circularem facilmente pelo Brasil, nós estaríamos numa situação muito melhor. Porque, para além do comércio, tem a questão do turismo também. Quanto mais navios estrangeiros atracando no seu porto, mais pessoas conhecem a sua região, a sua culinária, a sua cultura, e com o intercâmbio cultural você consegue estabelecer novas fontes de renda, mais pessoas conheceriam o Carnaval de Salvador, por exemplo. Entendi. Eu vou te dar informação em primeira mão. Eu convidei Luciano Leite, é um dos diretores do Porto daqui de Salvador, para nos conceder uma entrevista, e provavelmente a próxima entrevista vai ser com ele. E aí a gente vai destrinchar esse assunto aqui do Porto, saber quais são os benefícios que o Porto de Santos tem e fazem as empresas em relação ao Porto daqui, porque ele sabe tudo isso aí. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele, vai ser uma conversa fantástica. Perfeito. Mas só uma última curiosidade sobre isso. Os 10 portos mais movimentados e que mais movimentam grana no Brasil, mais contribuem para o PIB brasileiro, só tem um nordestino. Qual é ele? É o de Pernambuco. É de Pernambuco? Sim. Mas todos os outros estão no eixo sul-sudeste. Com certeza, tanto a OCDE quanto o pouco que tem dos povos africanos estão insatisfeitos com isso, porque eles têm que percorrer muito mais nossa costa marítima para descarregar os produtos na região sul e sudeste. Mas, enfim. Mas vamos lá. Quais são os estados da região nordeste? Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Piauí. São esses 9. Cada estado tem as suas características. Eu já tive a oportunidade de viajar por alguns dos estados nordestinos, eu não fui em todos, mas cada um tem as suas particularidades, até por conta da história, entendeu? Aqui em Salvador, por exemplo, nós tivemos uma grande imigração de portugueses para cá, até minha família é portuguesa, de origem portuguesa, de africanos e de indígenas. Mas outros estados tiveram imigrações diferentes, e isso faz com que não só as características pessoais, como características econômicas também sejam diferentes. Perfeito. A região, o clima e o relevo determinam muito o comportamento das pessoas. Nós somos muito privilegiados porque nossa região é que tem a maior costa marítima. Não sei se você sabe, Luciano, mas muitos países que não têm saída para o mar entram em guerra pela saída para o mar. Até falando um pouco do conflito. Paraguai. Sim. Nosso vizinho Paraguai. Nosso Paraguai já criou problemas aqui, o Brasil que teve que resolver. Isso aí
outras questões, né? Mas a própria guerra entre Rússia e Ucrânia hoje é por isso. A maior importância do conflito é a saída para o mar, porque os russos não têm acesso a águas permanentemente quentes. Então, parte do ano, toda a saída para o mar que o maior país do mundo tem, congela. Então, durante os 3 meses, eles não têm acesso ao mar. Então, nós somos muito privilegiados com isso. Mas, falando especificamente do Nordeste, temos a maior costa, como eu já falei, a maior costa marítima. Só que nosso clima é predominantemente semiárido. No interior do Nordeste, inclusive, é o que influencia nossos problemas com a seca. E tem também o meio norte, que coincide com o nosso pedacinho de floresta amazônica que temos no nosso território. Eu falo isso porque, assim, essa região Nordeste ela tem algumas características importantes. Primeiro, a maior produção de sal do Brasil está lá no Rio Grande do Norte. Lá está próximo à linha do Equador, tem a maior incidência de sol, o clima é mais quente, favorece a evaporação da água e produz mais sal. Mas não é só isso. O Nordeste é muito rico em minerais, rico em ouro, rico em pedras preciosas. Eu tive visitando, alguns anos atrás, uma cidadezinha chamada Trindade. Olha aí quantos habitantes tem Trindade. Trindade é uma cidade que ela fica perto da Bahia, perto do Piauí e perto do Ceará. Por isso ela tem esse nome, Trindade, que ela fica num trio assim, perto das outras cidades. É uma cidadezinha muito pequena e ela tem uma característica. Lá se explora calcário. E 80% ou 90% do gesso, acho que 90% do gesso do Brasil vem de lá. O gesso que está em todas as nossas casas, que está em todas as casas da região Sudeste, Sul, sai tudo do Nordeste. 30.521. 30 mil habitantes. 30.500 alguma coisa. 30 mil habitantes. E é muito interessante também essa cidade, porque é um problema que a gente tem do Estado querer controlar tudo. Quando você corta as placas de calcário, tem muitos animais que foram fossilizados há milhões de anos atrás. Só que esses animais, eles não são, por exemplo, eles não podem ser vendidos, esses fósseis. Eles não podem ser comercializados. Eles têm que ir para estudo. Certo, para arqueologia, mas eu não entendo o motivo de não poder ser comercializado. Não pode, minha cabeça. É legislação. E assim, a legislação ela entra com o intuito de ajudar, mas assim, pela visão libertária, ela acaba atrapalhando mais do que ajuda. Porque o que acontece? Primeiro, há uma comercialização disso no mercado paralelo. Sim. Então há muitos fósseis sendo vendidos clandestinamente e sendo exportados para museus que saem daqui e ninguém pega por isso. Uhum. E segundo, o cara que está lá na indústria querendo produzir toneladas de calcário, vai ligar para a fóssil, e se ele for obrigado a entregar isso para um museu sem receber nada em troca, ele vai acabar não desejando ter esse cuidado de guardar alguns fragmentos. Porque sai caro. Você pega um bloco de calcário de 5, 10 toneladas, que tem que ser moído para virar pó, para virar gesso. Como é que você vai cortar aquele pedacinho do fóssil? Sai caro fazer isso, entendeu? Então, a legislação, às vezes, vem para ajudar com o intuito e acaba atrapalhando. No futuro próximo, quem sabe, a gente vai ter algum especialista aqui explicando a razão disso. Mas temos, sim, Pernambuco, a maior produção de gesso do Brasil, né? Está aqui na nossa região Nordeste. Aqui na Bahia, nós já tivemos o protagonismo da região cacaueira. Tabuna, Ilhéus ali, foi a maior produção de cacau do mundo. Hoje, eu acredito que nós estamos em segundo, se eu não me engano. A gente perdeu esse protagonismo, mas ainda se produz muito cacau aqui. E o que eu vejo tudo isso assim? Eu vejo o Nordeste como estados ricos. Não justifica essa situação de abandono que a população se encontra. E aí eu vejo assim o nosso canal como uma gotinha de água no incêndio, tentando apagar esse fogo, entendeu? Uhum. Porque o que as pessoas que estão aqui no Nordeste podem fazer para se superar? Porque riqueza tem em todos os lugares, eu vejo. De fato, o que você trouxe, muito interessante porque eu entendo fundamento. Uhum. Eu entendo que há uma boa intenção na preservação de um patrimônio histórico social, que são os fósseis que a gente encontra na natureza. Então, é importante para a arqueologia, até para a gente construir nossos museus, para a gente fomentar nossos museus, e também para incentivar o turismo, para receber pessoas de fora que tenham interesse em conhecer a antiga fauna que tinha no Brasil.
Então, E para pesquisa, eu não sou a favor que se venda tudo, não, pelo amor de Deus. sim, Eu só acho que se fosse se fosse comercial, a gente teria mais amostras. é esse o ponto. Eu acredito que até o Estado mesmo poderia pagar pelos fósseis encontrados para incentivar a exploração dos fósseis, porque há um retorno. Não é uma coisa que vai sair do dinheiro do pagador de impostos e não vai voltar jamais. Inclusive, a grana que seria feita com os museus, com a preservação e com a exibição desses fósseis, poderia pagar as pessoas que encontram novos fósseis. Entende? É um sistema que pode ser sustentável. Eu não sou muito fã de transferir para o Estado algumas diligências, não. Eu acho que quando parte da iniciativa privada fazer as coisas acontecem e acontecem de forma muito mais rápida, muito mais eficaz e mais barata também. Quando o Estado põe a mão, bagunça tudo. Eu também acho. Eu também não sou a favor do Estado meter a mão em nada e pagar por nada. Não entendo, Eu acho não que me entenda mal. o que eu critiquei é a regulamentação. Embora eu não estou Exato. lá participando disso para poder dar uma palavra final sobre ela. Eu, sinceramente, até espero que venha um especialista aqui e possa me explicar sobre isso, entendeu? Eu só levantei um ponto, porque além da produção de gesso, lá é um dos lugares que mais produz fósseis. Tem mais fósseis. É esse o ponto. Eu acredito que seja um mal menor. Eu acredito que a gente possa estar perdendo mais com a produção de gesso e com a extração de calcário que está sendo prejudicada do que a gente teria se tivesse uma contribuição estatal. Então, eu estou tentando estabelecer ou empresas privadas que viessem e explorassem isso financeiramente, porque se você incentiva, assim, foi uma queixa que eu escutei lá, se você incentiva a pessoa a guardar os fósseis, porque aquele valor tem um valor agregado maior, o cuidado em preservar os fósseis seriam muito maiores do que o cara olhar e falar, tem um fóssil, joga na máquina aí, que isso dá muito trabalho para cortar esse pedaço, separar esse pedaço. Eu pensei nesse aspecto. E nessa cidade aconteceu algo bem interessante, que foi o seguinte, eles tinham uma propriedade rural lá, pequena, e eu me deparei com a qualidade dos frutos que eram produzidos nessa propriedade rural, que eu tive a oportunidade de conhecer. Por exemplo, a plantação de goiaba. Eu fui lá tem uns 10 anos. No pomar de goiaba, tinha goiabas que chegavam a pesar perto de 1 quilo. Pesava 700 a 800 gramas. Eram goiabas desse tamanho. Desse tamanho mesmo, gigante mesmo. E o mais interessante, para você ver, é uma região do sertão e é uma região que assim não tem muita água. Completamente diferente da região que eu nasci, vivi, que é a região da Zona da Mata, no interior da Bahia. Mas eles têm um sistema de 24 fileiras de pés de goiaba e todos os meses 2 fileiras desses pés de goiaba dava goiaba. E produzia goiaba o ano inteiro. Maravilha, é um puta privilégio você ter uma colheita o ano inteiro de goiaba numa região semiárida. Mas não é privilégio, é tecnologia. Você sabe que eu adoro goiaba. Sabe o que eu fiz? Eu, muito inteligentemente, peguei 2 desses pés de goiaba, trouxe aqui para Salvador, ficou aqui 1 mês, 2 eu cuidando deles. Dei para minha mãe leva a planta. Minha mãe levou, falou, meu filho, morreu um, mas um vingou. Hoje, um desses pés é uma árvore enorme. Maravilhoso. Dá goiaba uma vez por ano, ou 2, eu não sei, o ciclo da goiaba é uma vez só por ano, e tudo pequenininho, tudo igual aos pés de goiaba da região. Então, além de tudo que eu falei, ele tem um potencial para a agricultura fantástico, porque ele tem um solo, mesmo o solo árido, mesmo o solo do sertão, ele tem um solo e tem sol. Então, se você faz a devida adubação e você irriga na hora certa, a produção é fenomenal, diferente da produção das outras regiões. Então, por exemplo, nossa região é uma região de pecuária. Você plantar goiaba, você não consegue fazer o ciclo de fazer a planta sofrer para você jogar água para ela florescer bonita, vistosa, entendeu? E gerar frutos grandes, bonitos assim. Lá você chove, depois não chove, depois chove de novo. Por exemplo, a gente plantou uma vez melancia lá, junto com a cana, e deu 2 caminhões de melancia. Pouco antes da colheita da melancia, choveu. A melancia ficou tudo sem doce. Então, tem esses aspectos. Mas eu só queria pontuar que o seguinte, o Nordeste também é rico
na produção de frutas. Aquela região ali do São Francisco, onde Trindade está próximo, as frutas dali completamente diferentes das frutas produzidas na zona da mata, que é a região que eu convivo ali perto de Itabuna, de Ilhéus, por ali. Completamente diferente. A qualidade, o tamanho, a quantidade que eles produzem é fenomenal. Maravilhoso. Você citou o Rio São Francisco, inclusive é mais um potencial a ser explorado tanto no Nordeste quanto no resto do Brasil também, porque nós temos o Rio Paraná, o Rio São Francisco, vários outros rios que têm nascente no Amazonas, né? Então, e que são potenciais de crescimento para novas metrópoles, novas cidades. Sim. Quase todas as cidades mais ricas do mundo ficam ou na costa ou nos rios, onde tem grandes pontes de acesso, inclusive a cidade, as grandes metrópoles, Paris, Londres, é assim. E justamente para ter acesso ao resto do país, porque é praticamente custo zero você ter transporte marítimo. O transporte marítimo em rios dá um grande potencial para a metrópole, para a cidade. Sim. E só para a gente não perder aqui o gancho, outro aspecto também é a questão da pecuária. E pegando o gancho da pecuária, antes de falar da pecuária, eu vou falar da Embrapa. A Embrapa teve um papel determinante no Brasil, porque a Embrapa é que criou as sementes adaptadas às regiões do Nordeste e do Centro-Oeste. Essa região do Nordeste, ela não é tão fértil quanto as regiões do Sudeste. Eu pensava diferente até estudar. Essas regiões, elas hoje estão sendo exploradas com a pecuária, com plantio de soja, de milho, de algodão, principalmente na região do Centro-Oeste, por conta da melhoria das sementes, melhoria genética das sementes, que está possibilitando a gente produzir altas quantidades de grãos nessas regiões, que são regiões semiáridas. Entendeu? E também aí tem um grande desenvolvimento da pecuária. Eu sou de uma família de agricultores e, assim, o capim, que é o principal alimento do gado, eles mudaram nos últimos 50 anos. A gente tinha um tipo de capim que era o chamado coronhão. Ele é africano, então os nossos antepassados trouxeram ele e ele se espalha com vento dentro da floresta, e quando você derruba a floresta, ele acaba nascendo. Quando você limpa a manga, o pasto, ele acaba nascendo. Esse capim foi substituído por um Brachiara decumis, mas era uma outra qualidade de Brachiara, um Brachiara que não crescia muito, um Brachiara que era sujeito a pestes, a besouro, a cigarrinha. E hoje em dia tem dezenas de tipos de Brachiara. Nas propriedades da gente mais antigas, a gente já substituiu um pelo outro. Tendo a melhoria de ganho, de tamanho, de volume, e tendo a melhoria de eles não sofrer tanto com determinadas pragas como a cigarrinha. Entendi. Só uma dúvida, essa questão da substituição do capim, as próprias pessoas que fazem agricultura ou é coisa da natureza que muda automaticamente? Sou completamente ignorante disso. Sim. Isso aí eu vou te explicar. Quando a gente precisava limpar uma determinada área porque não tinha capim, a gente plantava na mão, ou utilizando a semente, ou utilizando uma muda de capim. O braquiária é uma gramínea, então você pega um punhado, coloca ali e plantava. Mas isso era há 40 anos atrás. Meus pais participaram de plantações de capim, eu participei muito também, meus irmãos, todo mundo ia para a fazenda fazer isso. Porém, hoje em dia, tem mecanismos mais eficientes. Primeiro que a mão de obra está muito cara, e segundo, a mão de obra demora muito para fazer. Hoje, quando você quer fazer uma limpeza de pasto, você utiliza um trator, um gradil. Então, um trator passa limpando tudo, virando a terra, e depois vem um outro plantando o capim. O braquiária é uma gramínea. Então, quando você planta e chove, ele nasce e vira um campo de futebol. É a coisa mais bonita do mundo. Você vê um pasto tudo verdinho, monocultura, determinada área, entendeu? Onde estava sujo e cheio de plantas invasoras, e você colocava um número de animais, esse número de animais já comia o capim que tinha ali e não engordava. Então, quando você tem uma monocultura em uma determinada área cercada, poxa, é uma alegria a gente ver isso, entendeu? E lembrando que a pecuária, diferente do que muitas pessoas acreditam, a pecuária, ela tem áreas onde a gente planta, mas todas as fazendas têm muitas áreas
que não são, que a gente não consegue plantar. Porque é um morro, porque é uma descida, porque é pedra. E essas áreas ficam como áreas de preservação. Então, na fazenda dos meus avós, que meu pai herdou, boa parte da fazenda é morro. E está lá uma floresta no morro. O trator não entra. Entendeu? E está lá. De certa forma, está preservada. Quem desbravou essa fazenda provavelmente foi meu avô. Mas meus pais herdaram e você não tem como sair derrubando tudo. Agora, aquela área plana, na baixada, aí é aquela área que você passa o trator para poder plantar. Você trouxe um ponto muito legal para a gente falar sobre, que é a revitalização do solo. O ser humano também consegue causar um impacto ambiental positivo na natureza, não é? Porque o Brasil alimenta 2 bilhões de bocas pelo mundo, você sabe, né? E temos também 30% da água do mundo na Amazônia. E o que falta no Nordeste é água. É água. Então, mas não tem logística para trazer água de lá para cá. Não tem essa logística. Mas eu só queria pegar o gancho, que é o seguinte. O Nordeste também tem uma produção gigantesca de grãos e de pecuária, graças a sementes que foram adaptadas para essa região. Entendeu? E aí você fala, poxa, de adaptação do meio ambiente. O ser humano faz o que ele quiser. Se ele quiser pegar uma região e transformar numa monocultura, ele transforma. Se quiser transformar numa floresta, ele transforma. Aliás, para transformar em floresta é a coisa mais fácil do mundo. É só não fazer nada. Tem fazendas, assim, na nossa região, que as pessoas não têm o cuidado em plantar o alimento do gado para poder criar gado, porque nossa região é toda pecuária. Então deixa lá um pasto muito tempo sem cuidado, sem roçar, sem limpar, vira mata. Começa a nascer árvores, uma atrás da outra, e vira entendeu? Você tem que, de tempos em tempos, sair limpando. Agora mesmo, a gente está com a área lá, está muito sujo, é próximo ao rio, a gente vai fazer a área de preservação ambiental, na beira do rio, e a gente vai limpar para fazer o pasto. Depois vai derrubar a árvore? Não, não é árvore nativa, não é aquelas árvores que você vê na floresta, não. São árvores fininhas que estão começando a sujar o pasto. Tudo que é acima de 2 metros, a gente chama, é árvore, mas não tem tronco ainda. É fininha. Está ali sujando. Tá bom, Luciano. A gente falou muito sobre o potencial de crescimento do Nordeste, muito sobre a história, mas por que São Paulo e o Sudeste têm tanta vantagem competitiva? Poxa, Lucas, como a gente conversou antes, a capital saiu da Bahia e foi para o Sudeste. Eu acredito piamente que, indo para o Sudeste, propiciou que o Sudeste desenvolvesse muito mais do que o Nordeste. E aí, nós aqui ficamos muito mais com a produção agrícola, com a extração de minerais, vegetais, do que com a produção industrial. E isso possibilitou o Sudeste ficar mais rico. Também o Sudeste está numa região mais próxima de outros países. O Porto de Santos foi beneficiado, como você mesmo falou, por conta de políticas. E talvez aqui no Nordeste faltasse mais políticas para permitir o nosso desenvolvimento. Mas aí somente alguém que entendesse mais de politicagem, de política, para poder falar a respeito disso. Perfeito. Existiu um certo protagonismo pelo estado de Pernambuco, não só do Sudeste, como do Brasil também. Conta um pouquinho, continua contando a história. Eu estava contando para você, ó. Isso aí você não sabia, né? Não. Mas os estados que mais saíram na frente no início da colonização do Brasil foram os estados de Bahia e de Pernambuco, por conta da exploração da indústria do açúcar. E o estado de Pernambuco já foi muito maior e muito mais rico do que é hoje. O estado de Pernambuco englobava toda aquela região de Alagoas e aquela região ali do Ceará. Porém, o que aconteceu? O estado de Pernambuco, por ele estar no protagonismo, em 1817 ele fez uma revolução de independência contra os portugueses. Sim. E aí essa revolução foi suprimida, né? Os portugueses chegaram e acabaram com os revolucionários e concedeu à região do Ceará uma independência de Pernambuco, que era ligada a Pernambuco. E aconteceu um outro fator histórico também. Em 1822, Dom Pedro I, ele dissolveu o parlamento e ele mudou o governador de Pernambuco. Isso gerou uma grande revolta também nos pernambucanos, que eram os mesmos revoltados, né, da época de 1817,
que estava ainda chateado ainda com Portugal por conta dos impostos, por conta de tudo que os portugueses faziam com nós aqui brasileiros. E aí Pernambuco sofreu um outro revés, que foi perder uma grande área para a Bahia. Aquela parte do centro-oeste da Bahia, inclui Barreiras, algumas cidades aqui daquela região, já pertenceu a Pernambuco. E aí Pernambuco ficou um estado muito menor, muito mais pobre, justamente por conta desse protagonismo nas lutas de independência contra os portugueses. Os portugueses foram lá e enfraqueceram Pernambuco. Eu acredito que também foi nesse mesmo período que Pernambuco perdeu o estado de Alagoas, porque o estado de Alagoas ele era ligado a Pernambuco. Era tipo uma comarca, entendeu? Pagava os impostos iam para Pernambuco. E ele ficando independente, ele ganhou autonomia e não precisava mandar o dinheiro para Pernambuco. Então, Pernambuco ficou um estado muito menor, muito mais fraco por conta disso. São detalhes históricos que mostram assim que nós brasileiros, em vários estados, a gente sempre lutou pela nossa independência, a gente sempre se esforçou para se livrar de Portugal. E somente com o nosso grito de independência é que a gente cortou esse laço com os portugueses e a gente deixou de pagar tributos aos portugueses e hoje a gente paga a outros países. Mas pelo menos assim, a gente não é tão obrigado assim, no sentido, pô, não tem ninguém aqui com arma na cabeça da gente, entendeu? Como os portugueses faziam, prendiam, torturavam e tudo mais. Hoje a nossa relação é muito mais econômica do que qualquer outra coisa. Muito bom. O Brasil nunca entrou numa grande guerra, um grande conflito armado com outra grande nação, pelo menos que fizesse frente ou que representasse uma ameaça ao Brasil de fato. Teve guerra da Cisplatina com a Argentina, que resultou na independência do Uruguai. Nós tomamos uns territórios do Paraguai também, que eles contam essa história de outra forma. Mas o ponto é, o que dividiu o Brasil durante as épocas pós-coloniais, quando o Brasil ainda estava se estruturando, foram justamente essas revoltas, essas guerras civis. E de lá para cá tiveram também outros golpes. Inclusive, ainda sobre essas revoltas, a de Tiradentes, a Inconfidência Mineira, a grande revolta deles era por que eles chamavam do Quinto dos Infernos. As pessoas estavam muito revoltadas por pagar 20% de imposto para a coroa portuguesa e agora está todo mundo caladinho pagando mais de 50% para o Estado brasileiro. Pro Estado brasileiro sem ver retorno. Ah, beleza. Eu discordo de você de não ver retorno. Eu só acho que a gente não vê o retorno do que a gente paga, necessariamente. Sim. Assim. Não volta o que deveria voltar. Não é que não volta nada. Sim, poxa, sim. Minha rua aqui está asfaltada, eu viajo para o interior, tem asfalto, tem administração, tem polícia, tem hospital, tem SUS, tem um monte de coisa. Poxa, mas não está como deveria. Ok, mas existe, entendeu? Que é um problema nosso aqui também. Se entrar um político, independente de se é de esquerda, de direita, independente de que partido ele for, se ele entrar e fizer tudo errado, todo mundo só critica. Se ele entrar e fizer um monte de coisa correta, todo mundo só critica. Não tem ninguém com incentivo de fazer tudo certo. Porque é uma massa de gente criticando, batendo, jogando pedra o tempo todo. Então é um problema até que me afasta de entrar na política, porque, poxa, por melhor que eu entre com boas intenções, para fazer uma boa administração, para fazer algo de forma correta, as pessoas não vão olhar isso. As pessoas não avaliam com esse prisma. As pessoas avaliam se estão sendo beneficiadas ou não, se está tendo emprego ou não. E aí é um monte de gente que não é beneficiada, fica falando mal por falar mal mesmo. Excelente. Isso nem é um problema assim das pessoas. Eu não coloco a culpa nas pessoas. É um problema do nosso game. São as regras do nosso jogo. Isso aí é outro podcast, né? Mas você fala isso porque você mora na capital. Também. Eu vou te levar no interior, que você conhece as pessoas. Meu interior é um interior de 20 mil habitantes, são 11 mil eleitores. Você conhece as pessoas. Você conhece 1.000 pessoas. No dia da eleição, você vê lá 2, 3 mil pessoas na rua. Ok. Mas eu falo do nosso sistema político. Se houvesse algum benefício que desse algum tipo de vantagem para o político que tivesse boas práticas, que entregasse de fato o que ele cumpria com promessas de campanha, qualquer coisa do tipo, com certeza estaríamos em outra realidade. É que não tem mesmo. Bem como você disse, não há incentivo para fazer um bom trabalho
como governante. E, assim, o prefeito da minha cidade é o Fábio Guzmão, é um amigo meu de infância. Eu tenho certeza, Fábio, quando eu for aí, vou querer uma entrevista sua, vou te levar lá para a gente entrevistar ele. E, assim, ele pode falar um pouquinho porque ele está do outro lado, entendeu? Mas eu, Sim. do lado de cá, eu vejo assim, por melhor que ele faça, um lado vai ficar só falando mal. É uma coisa incrível. E quem não é beneficiado do lado dele também fica falando mal. E eu não entra muito isso na minha cabeça, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Há alguns anos aconteceu um acidente aqui na Paralela. 4 pessoas no veículo sofreram um acidente. Das 4, 3 pessoas foram prontamente atendidas pelo SAMU, cada uma levada para um local diferente, baseado no nível de gravidade que sofreu no acidente. A que ficou em estado mais grave foi para o HGE. Eu tive a oportunidade de chegar lá no HGE umas 4, 5 horas depois. A pessoa fraturou o braço, ou foi o ombro, alguma coisa assim. E ela estava aguardando o momento da regulação para poder fazer a cirurgia. E o incrível, uma da pessoa que estava no acidente, que tinha sido transportada, medicada, cuidada, estava lá falando mal do SUS, que queria um outro tipo de atendimento. Entendeu? As pessoas nunca estão felizes. Nenhuma pagou R$1. E teve, poxa, transporte VIP. Eu falo VIP assim, é uma ambulância, um enfermeiro. Eu não falo enfermeiro, pode ter sido um profissional de saúde especializado nos primeiros socorros. Tiveram o atendimento necessário. E por mais grave, foi para um hospital que, estava lá dentro de um leito com mais outras, não sei quantas pessoas que estavam em situações semelhantes aguardando um determinado atendimento. Eu soube depois de 1, 2, 3 dias, foi regulada para fazer a cirurgia, fez a cirurgia e está bem hoje. Mas imagine só, também para fazer uma cirurgia, você não vai chegar no hospital particular, mesmo que tenha um médico ortopedista, mesmo que tenha um material, tem que ser planejado aquilo ali. Uma cirurgia de porte ortopédico tem que ser planejada, tem que ter a placa específica, tem que ter os parafusos específicos, aquilo ali custa muito dinheiro. Mas assim, enfim, a moral da história é que tinha um envolvido e estava reclamando, achando ruim, tudo ruim. Então as pessoas gostam muito de reclamar e não viu a qualidade de tudo que foi feito, entendeu? Mas Lucas, vamos falar aqui um pouquinho, porque a gente está falando da região Nordeste e tem um fator muito importante na nossa região Nordeste, que é a questão do clima, das sub-regiões baseadas no tipo de clima que a gente tem aqui. Isso faz com que a nossa região seja muito peculiar e faz com que a nossa região tenha características muito próprias e muito marcantes, diferentes das outras regiões. Você pode falar um pouquinho a respeito disso? Claro. Nossa região é subdividida em outras 4 regiões. Nossa costa, predominantemente ocupada por uma que é chamada Zona da Mata, que é onde tem muitas florestas e chove bastante ainda. Tem a região do Agreste, um pouco mais para o interior, que é o que faz a interseção entre a Zona da Mata e o Sertão. É um meio termo. O Sertão, que é o que predomina na nossa região, inclusive é a que predomina o clima semiárido e o grande problema que ainda não superamos, infelizmente, no Nordeste, que tem as secas. E aqui no norte, no Maranhão, tem uma pontinha de floresta amazônica, que é chamada de meio norte. Então, nossa região tem de tudo, mas o que predomina é justamente esse clima mais seco. Só que falamos muito aqui, Luciano, que o Nordeste tem muito o que crescer. Tem muito potencial de crescimento. Nós podemos estabelecer muitas vantagens pelas nossas características geopolíticas e tem muita tecnologia, inclusive no nosso agronegócio, que carrega o Brasil nas costas. Então, por que ainda tem uma porcentagem tão grande de pobreza? Por que a pobreza ainda predomina no Nordeste? Poxa, essa é uma pergunta que eu também me faço, entendeu? O Nordeste tem 56 milhões de habitantes. Sendo desses 56 milhões de habitantes, 22 milhões é considerado pobre. É muita gente pobre para uma região tão rica. E se você falar assim, Luciano, é por conta da densidade populacional. A grande densidade populacional está nessa área de Zona da Mata, que é essa área de litoral que a gente tem. Então, no interior, a densidade populacional é pequena e o nosso estado é muito rico, entendeu? E eu fico pensando também, poxa, a questão da seca do Nordeste é discutida há 200, 300 anos. Vocês acham que no mundo tem tecnologia para resolver o problema da seca no Nordeste? Tem. Tem a transposição do Rio São Francisco, tem a questão de você cavar poços artesianos, tem a questão de você
poder pegar água do mar e dessalinizar a água do mar. Tem várias tecnologias. Tem essas que eu citei e provavelmente existem muitas outras. Agora eu pergunto para você, quem está agora preocupado em resolver algum problema no Nordeste? Quem você está vendo aí que está preocupado em fazer alguma coisa diferente, em produzir alguma coisa diferente? Você está vendo alguém falando isso? Esse é o ponto. Tanto na nossa classe política quanto a iniciativa privada, eu não vejo ninguém tomando as rédeas, pelo menos com a vontade de tomar a iniciativa necessária para consertar os nossos problemas. Você tocou no ponto de ter tecnologia. Tem muitos países com clima muito mais agressivo do que o da nossa região Nordeste. A Arábia Saudita, por exemplo, Israel, o Irã, tem solos muito piores do que os nossos, com a densidade populacional inclusive mais alta, que aumenta a dificuldade de habitação e de distribuição de riqueza, e superaram muitos dos problemas que tem aqui. O Irã, inclusive, passou o PIB do Brasil. É mesmo? Sim, o todo-poderoso Irã, que está causando muitos problemas políticos para o governo brasileiro agora, porque estão atracando navios aqui, enfim. Ele acabou de passar o PIB do Brasil. Eu costumo dizer que eles estão jogando um jogo muito mais difícil do que o nosso. As condições para a distribuição de riqueza no país do Irã são muito piores do que as que tem aqui. Um território complicadíssimo, cheio de ameaças externas, com muito mais dificuldades geopolíticas do que a gente. Então, a gente tem muito mais potencial de crescimento, tem a tecnologia que a gente pode importar, a gente tem boas relações com outros países, a gente não tem essa indisposição com lado nenhum. Nós temos boas relações com os chineses, com os iranianos, com os sauditas, com os americanos. Então, podemos, inclusive, importar tecnologias e exportar todas as nossas riquezas que temos de melhor. Mas, o que eu fico pensando é o seguinte, eu tenho meu sistema de lógica, e meu sistema de lógica é o seguinte, você tem um problema e você busca uma ou algumas soluções. E eu não estou vendo ninguém buscando solução para o problema do Nordeste hoje em dia. Muito pelo contrário, eu tenho um amigo que é paraibano e que vai na Paraíba com frequência, e a família dele é gigante. Parte mãe, acho que a mãe dele tem 17 irmãos, o pai tem 17 irmãos. A matemática é mais ou menos essa assim. Sei. E o que ele me fala é o seguinte, que a transposição do Rio São Francisco, várias comportas foram fechadas. Então, em vez de estar evoluindo, involuiu, andou um pouco para trás. E quando a gente fala também de tecnologia, necessariamente não significa a tecnologia de colocar água lá, porque a riqueza pode estar também atrelada a outras formas. Você pode gerar riqueza de outras formas. Se em determinada região for feito um sistema onde a pessoa vai pagar menos imposto, a empresa vai pagar menos imposto, para fazer com que aquela região se desenvolva. Eu estou viajando aqui, mas assim, eu acredito que, poxa, Las Vegas fez isso, os Estados Unidos fez isso. Sim. E pegou uma cidade e transformou essa cidade numa cidade estupidamente rica. E eu acredito que algo diferente pode ser feito de forma semelhante, entendeu? Eu não falo para colocar jogo de azar lá. Embora todo brasileiro joga. Existem as loterias aí que são oficiais. Agora nós estamos tendo um monte de sites de aposta, sites de jogo. Então, eu não sei, eu fico meio assim, no sentido de nós temos uma população extremamente trabalhadora, uma população que acorda cedo. Eu te digo porque eu estou lá no interior, o pessoal acorda cedo, o pessoal trabalha o dia todo. Tem muita coisa que pode ser feita. Eu digo porque eu vou para o interior e eu vejo uma área que produz um determinado número de animais, poderia produzir o dobro, poderia produzir o triplo. Eu entendo um pouquinho de tecnologia e eu vejo que é possível ser feito. Mas quem está lá falando assim, não vale a pena, é muito trabalho para vir aqui alguém ganhar muito dinheiro, cobrar muito imposto. É muito imposto, muito problema que eu vou ter para movimentar muito para produzir mais. É melhor produzir menos e ter menos dor de cabeça. E é o que eu vejo assim em relação ao Nordeste, entendeu? Teria que ser os administradores para fazer isso. Sim. Porque o cara que está lá no sertão, para ele sair sozinho, ele pode até modificar a vida dele. E aí vai a minha mensagem, se você é do Nordeste, se você está no sertão, e se você está passando todas as dificuldades que a gente está descrevendo aqui, saiba que você pode mudar a sua vida. Você pode mudar a vida de muitas pessoas. Mas é muito difícil uma pessoa sozinha mudar todo o contexto da região. Isso é mais difícil. E como é que a pessoa muda a vida dela? Empreendendo, que é o que nós estamos fomentando aqui. Empreendendo, montando seu negócio,
desenvolvendo seu conhecimento, e dessa forma ela pode adquirir uma habilidade que vai lhe trazer um retorno financeiro e modificar a sua vida. Exatamente. Você, na sua região, mais do que ninguém, conhece seus problemas, dos que a gente descreveu aqui. As soluções existem e não tem ninguém ligando o útil ao agradável, não tem ninguém pegando as soluções e aplicando aqui. E se não há um incentivo do governo, não há alternativa para a gente, que não seja nós mesmos tentarmos mudar alguma coisa pela iniciativa privada. É muito difícil para a iniciativa privada mudar a região, porque existe toda uma questão cultural, existe uma questão política, existe uma questão de famílias que estão ali na região e que está atrelada à política. Então, você não muda a situação de uma hora para outra. Eu acho que o Nordeste tinha que chegar alguém que propôs uma mudança de cima para baixo para fazer essa região se desenvolver. Da mesma forma que a capital saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília e desenvolveu todo o Centro-Oeste, algo tinha que ser feito na região Nordeste. E a região Nordeste, por ter um clima muito quente e por ter muito sol, eu te digo que ela é mais fértil do que muitas outras áreas. Só precisa de água. Qualquer solo daquele ali, se você colocar um certo tipo de adubo e colocar um certo tipo de plantação, você vai colher muito, porque a planta, ela transforma os seus nutrientes com o sol. A planta é tipo a placa solar. Ela junta todos os ingredientes dela ali e ela produz o que ela veio determinada para produzir com a energia do sol. E no Nordeste o que mais tem é sol. Então falta realmente um incentivo, alguém que crie uma política de Estado para a região Nordeste. Mas eu não vejo ninguém fazendo isso, entendeu? Hoje em dia, e aí eu cobro quem está no poder, quem vai vir, quem vai se candidatar nos próximos anos, que cria uma política de Estado para transformar a nossa realidade. Pessoal, deixa eu falar com você, não se esqueça não, se inscreva no nosso canal, dá um joinha e dê um like no nosso vídeo. Isso ajuda muito que esse conhecimento seja compartilhado com outras pessoas. Compartilhe aí com as pessoas que você gosta, que isso vai fazer com que essas pessoas possam crescer com esse conhecimento que nós estamos gerando aqui. Lucas, eu quero deixar uma questão aqui para você. Queria que você me respondesse. Você disse que a maioria das capitais dos estados nordestinos estão no litoral. Porém, tem um estado que a capital está no seu interior. E aí eu gostaria de saber você sabe que estado é esse ou não? Que capital é essa? Eu sei que capital é essa, mas eu aposto que o público não sabe. Será que eles sabem? Eu não sei se eles sabem. Você pode deixar no comentário para mim se vocês Pessoal, sabem? se vocês sabem qual a capital do estado do Nordeste que está localizado no interior, deixe aqui nos comentários. Porque o Lucas falou aqui durante a aula hoje que boa parte das cidades estão próximas ao rio. Será que tem um rio lá, nessa cidade? Eu sei que essa cidade é muito quente. Deixa também o seu comentário sobre todo o conhecimento que você está tendo aqui e que nós iremos, na medida possível, estar respondendo, tá bom? E Lucas, eu tenho uma novidade para você. Aquele curso que você escreveu, eu já consegui gravar. O curso se chama Impulso Digital. E o Impulso Digital foi feito para ajudar as pessoas que estão lá no interior e querem se salvar dessa situação que elas estão vivendo hoje em dia. Nós sabemos que o Nordeste tem uma região semiárida, tem uma região seca, que carece de oportunidades. E você falou uma frase bem interessante que foi o seguinte: o digital está salvando as pessoas. E como começar no digital? Você pode descobrir isso adquirindo, e você pode saber isso baixando o curso Impulso Digital, que é totalmente gratuito, que vai ficar disponível para você no nosso site, assim que o nosso site sair. Então, se você não encontrar ele nos comentários, você continue nos acompanhando, porque é só a fase de preparar a nossa estrutura, ele vai estar à disposição de vocês. Excelente. Enquanto os problemas que descrevemos aqui não são sanados, enquanto não tem uma política pública, não tem as pessoas tomando as iniciativas necessárias, você pode buscar a sua solução no digital. Nós apresentaremos aqui várias maneiras, para além do nosso conteúdo, vamos trazer cursos que vão apresentar várias maneiras de como você pode aproveitar o digital para mudar a sua realidade e a realidade das pessoas à sua volta.
Então é importante que você se inscreva no nosso canal, deixe o like e deixe um comentário também. Você ajuda o nosso canal a crescer, você ajuda o Nordeste a crescer também. Pessoal, a gente falou muito sobre o Nordeste, sobre o clima árido e sobre o sertão e sobre o nível de pobreza que nós temos aqui. Eu, particularmente, não acredito em nenhuma solução a curto ou a médio prazo que venha de nenhum governante, seja de direita ou de esquerda, que resolva definitivamente esse problema. Eu acredito que a pobreza no Nordeste vai existir e vai existir por bastante tempo. Porém, o que eu acredito, Lucas, é que as pessoas não devam esperar por algum governo, por um milagre acontecer e alguém vir aqui resolver o problema delas. Eu acho assim, você não tem que pensar em Bolsonaro ou em Lula, nem pensar em esquerda, direita. Eu acho que as pessoas têm que focar nos seus problemas, têm que focar nos seus sonhos e fazer com que os seus sonhos sejam muito maiores do que os seus problemas. E as pessoas têm que buscar soluções para resolver os seus problemas. Essas soluções, elas vão ser diferentes. Por que elas vão ser diferentes? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas estão em situações diferentes e vão ter recursos diferentes para poder utilizar. Porém, o que eu acho que é comum é você mirar no alvo e você lutar para você chegar até lá. Nós aqui do Empreenda Nordeste, eu e o Lucas, nós estamos dividindo o nosso conhecimento, dividindo o nosso tempo para poder ajudar você que está aí a você conquistar o seu objetivo, conquistar o seu sonho. E para isso, nós programamos aqui uma série de entrevistas de pessoas que foram capazes de transformar suas vidas e de sair de situações muito difíceis para se tornarem pessoas de sucesso hoje em dia. Então, eu acho que essas lições, se forem aprendidas e utilizadas, poderão transformar a sua vida, poderão transformar a vida de outras pessoas. E o que eu vou também dizer a você é o seguinte: quando a sua vida se transformar e você adquirir o seu sonho ou o seu objetivo, ou adquirir o sucesso, que você também compartilhe o que você aprendeu com os outros. Porque a forma mais fácil da gente aprender alguma coisa é justamente ensinando. Então, esse exercício que nós estamos aqui de ensinar alguma coisa a vocês, pode ter certeza que é um exercício que enriquece e faz a gente aprender muito mais, tá bom? E dessa forma eu gostaria de encerrar agradecendo a presença de Lucas. Hoje nós temos a figura ilustre que está nos bastidores, que é o Vini, está aqui, que está cuidando dos nossos vídeos. Obrigado, Vini, e obrigado a você que nos assistiu até agora. Muito bom. Nós estamos aqui compartilhando esse conhecimento com vocês. Acreditamos que o Nordeste, tanto o Nordeste quanto o Brasil, tem um futuro muito melhor do que a expectativa. A gente precisa trabalhar para isso e acreditamos que temos o conhecimento necessário para ajudar você a alcançar seus objetivos e espalhar para as pessoas que você gosta, que você ama, e para mudar a realidade do brasileiro. Então, eu tenho muito orgulho, fico muito feliz com o que a gente está fazendo aqui, Luciano. Eu tenho muito a agradecer pelo convite, pela iniciativa. É isso, pessoal. Até a próxima. Espero vocês aqui nos próximos episódios, que teremos entrevistas e teremos convidados, amigos, parceiros nossos que vão compartilhar o conhecimento que eles construíram com vocês.